Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Licitante no Controle. E hoje temos aqui uma grande amiga minha, Dirla Menezes. Ai. Gratidão, minha amiga, por ter vindo. Gi, obrigada. E muito bom estar aqui com você. Eu que fico feliz, em êxtase, na verdade, por trazer pessoas tão especiais como você, minha amiga. Muito obrigada, viu? Gente, para quem não conhece a Dirla Menezes é mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano, MBA em Compliance Público, pós-graduada em Licitações e Contratos na Lei 14.133, pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, advogada e turismóloga, mais de 15 anos de atuação em consultoria em licitações, foi pregoeira e presidente da CPL no SESI e Senai, Departamentos Regionais Bahia e Rio e Departamento Nacional. Foi consultora em licitações do SESC Rio de Janeiro e atualmente é gerente de compras da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. Dirla, minha amiga, mais uma vez, gratidão e seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Gi. Muito obrigada. Parabéns pelo seu projeto maravilhoso. Obrigada, minha amiga. E, assim, um prazer maravilhoso estar aqui contigo. O prazer é todo meu, viu? Vamos lá, vamos ver o que, né? O pessoal já deve ter visto que a Dirla é a bambambam do Sistema S. E aí, Dirlinha, o que é o Sistema S? Para quem chegou aqui e não conhece muito, por favor, fale um pouquinho, por favor. Vamos lá, gente. É importantíssimo a gente conversar sobre o Sistema S. Gi, eu trago um ponto que é bem interessante. Sistema S significa Serviços Sociais Autônomos. E quando a gente fala em serviços sociais autônomos, a gente tem que lembrar que serviço é uma prestação de uma atividade para outra pessoa, alguém, né? Uma outra empresa. Sim. Sociais, olha, essa palavra é maravilhosa, porque é justamente atender interesses voltados para todo o público, para toda a coletividade. Uma coletividade, um grupo, uma categoria profissional. E autônomos é a palavra que, pelo seu sentido lato mesmo, significa dizer que eu tenho independência em relação às minhas atividades. Então, serviços prestados para uma coletividade, um grupo de pessoas de uma maneira independente e autônoma. Eu trago sempre esse conceito porque eu acho que facilita. E aí eu tenho certeza que todos, inclusive o pessoal de casa, fornecedores, várias pessoas conhecem o Sistema S. Porque nós temos o exemplo aí do SESC, SENAC, SESI, SEBRAE, SENAR. E, assim, todas essas entidades, elas trabalham com o intuito de melhorar, apoiar o Estado em categorias profissionais. Então, eu tenho carteirinha do SESC, viu? Pois é. Então, o SESC e o SENAC, por exemplo, apoiam as atividades relacionadas à categoria do comércio. Sim. Então, isso é muito bom porque quando o Estado tem o apoio de uma organização como essa para atuar em atividades específicas, essa atividade ela vai chegar na ponta de uma maneira muito melhor. Sim, é muito importante. Como você descobriu, Dirla? Assim, como você começou a trabalhar? Como que você viu? Porque eu lembro que quando eu trabalhei num conselho de fiscalização, para mim era tudo novo. Assim, eu ficava, gente, o que é conselho? E para explicar para as pessoas também não entendiam. Hoje eu também estou numa fundação estatal, né, pública de direito privado. As pessoas não entendem muito a natureza. O que é isso? É público? Faz licitação? Né? Surge essa pergunta, não sei se você vê. E você, assim, caiu lá, assim, você já conhecia? Como que foi? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Gi, é realmente perfeita essa sua colocação, porque é muito interessante. Porque, assim, eu não conhecia e já era advogada. Então, assim, é por isso que eu digo, as pessoas não tenham vergonha de dizer que não sabe o que é o Sistema S ou qualquer outro tema. Sim. Eu fui convidada por um amigo para fazer o processo seletivo lá no Sistema S e quando eu entrei, eu não conseguia entender muito bem. Até eu entender o que significava o terceiro setor, até entender de que, na verdade, ali não era administração pública e que eram organizações, entidades que apoiavam o Estado de uma maneira independente, autônoma, foi difícil. Foi lá dentro que eu consegui enxergar. Bacana. E aí a gente vê que esse apoio ao Estado, diante da verba paraestatal que elas recebem, faz com que elas tenham a obrigação de licitar e prestar contas também de uma forma similar à administração pública.
Perfeito, minha amiga. Então, foi na prática mesmo, foi... no meu dia a dia, que eu descobri quem era o Sistema S. Legal, legal, bacana. E fala mais um pouquinho, quem mais faz parte desse grupo? Você falou do SESC, do Senai, tem mais? Não sei, FEComércio? Exato. Me explica, me conta. Olha só, a estrutura do Sistema S ela é muito parecida com a da administração pública. A gente tem uma organização federal, então eu vou dar o exemplo de onde eu estou agora, que é a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, ela é como se fosse o ente federal, e nós temos os DRs, Departamentos Regionais, que estão em cada estado do Brasil. E aí a gente consegue enxergar que tem um Senai em São Paulo, um Senai no Rio, em Salvador, e assim espalhado por todo o Brasil. Então, a gente realmente tem uma organização, uma estrutura, que tem uma casa federal, tem os estaduais e tem as unidades, que são aquelas unidades que você encontra lá no interiorzinho, que vai atender um público menor. Que se assemelha aos municípios. Sim. Então, assim, a gente tem essa estrutura e aí a gente tem o SESI, Senai, Sebrae, SESC, Senac, são 11, viu, Gi? E são muitos, né, Dirla? E a gente precisa, né? É bom que a gente traz esse podcast, pessoal, pra gente conhecer. Né? Porque a gente ouve falar, mas assim, não entende muito bem e você tá esclarecendo perfeitamente. E um ponto importante, são 11 entidades que têm o objetivo de atender categorias específicas. Certo. Então, quando a gente fala no SESI e Senai, essas entidades elas vão buscar melhorar a educação básica, profissional, a educação até a nível mesmo de graduação superior da categoria da indústria, para melhorar nossa indústria. E com relação ao SESI, vai cuidar do bem-estar, da saúde, do lazer desse grupo que atua na indústria. E, Gi, um ponto que eu gosto muito de falar é que, assim, depois que eu comecei a estudar o Sistema S, a trabalhar também, eu fui mais além. Curiosa, buscar mais informações e espero que vocês em casa, que estão estudando, fornecedores, todo mundo que tem interesse nessa área, pense nisso, vá muito além. O Sistema S, como é que ele surge no Brasil, né? Na década de 40, a gente tem a Revolução Industrial e o Brasil precisava de profissionais para trabalhar. Como é que a gente tem uma fábrica de carro? Quem vai construir o carro? Quem vai ficar na ponta, linha, né? Na linha de montagem? Sim. Chão de fábrica, né? Chão de fábrica. Quem vai fazer isso? E aí a gente começa a ver que o governo da época começa a investir. Olha, eu preciso de pessoas que trabalhem na indústria. E aí, sim, surge esse primeiro start de criar o Senai para profissionalizar profissionais e dizer, olha, vamos criar o máximo possível de profissionais para fazer com que eles produzam. E isso, gente, muda toda a nossa economia e reflete nas outras categorias do S. Porque depois da indústria vem o comércio. Quem vende também precisa ser treinado. Sim. Então, vamos fortalecer o comércio. E como é que as pequenas empresas vão se comportar nesse cenário? Aí vem o Sebrae. Então, eu fico até emocionada, Gi. Eu fico emocionada, Gi. É lindo demais mesmo, né? Muito bacana, minha amiga. É uma história muito bacana. Falar mesmo. sobre o Sistema S, para mim, é maravilhoso. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Por que essas entidades têm que licitar? Elas são privadas? São públicas? Descreve aí um pouquinho. Porque muita gente pergunta, mas tem licitação? O SESC, o Senac faz licitação? E aí é importante saber que sim, né? Conta aí pra gente, Dirla. Gi, não só tem que licitar, como deve licitar. A gente tem que lembrar que, como eu falei inicialmente, elas atuam como um braço, como um apoio do Estado. O fato de apoiar o Estado, mesmo sendo empresas com a natureza jurídica privada, exige que elas tenham um comportamento como se fossem da administração pública. Certo. E a gente está falando de uma verba paraestatal. Não é uma verba pública diretamente, mas é uma verba paraestatal. Essa verba ela vem dos sindicatos, vem do próprio trabalhador, passa pelo governo e, logicamente, a gente precisa licitar para comprar, contratar tudo que precisa.
tanto para a atividade fim, como para as atividades administrativas, atividades meio que apoia essas entidades a chegarem ao seu objetivo final. Perfeito. Atenção aí, gente, licitante, atenção. E aí, Gi, o licitante não conhece a licitação do Sistema S. É isso que eu ia falar. É a mesma? A gente segue o modelo da 14133, a nova lei de licitações? Não. Olha aí, gente. Atente-se. Exatamente. A gente tem que lembrar que, como eu falei, é um grupo especial, possuem as suas regras. Lembra da autonomia que eu disse? Isso. Então, eles têm a autonomia de criar o seu próprio regulamento e dizer, olha, as minhas regras eu vou ditar. Então, a gente não pode... Aí eu digo uma dica para o fornecedor. Atenção, pessoal. Olha a dica da Dirla. Anota. Quando a gente entra com um pedido de esclarecimento, um recurso relacionado à licitação do Sistema S, não cite a Lei 14.133. Olha aí, gente. Não, esquece a 14133. A gente tem que citar o regulamento, pessoal, o regulamento do Sistema S. Daí você já vê que o licitante, quando cita o regulamento, ele já conhece. Então é importante, a gente não cair nessa besteira, porque já vem aquela impugnação. A gente já olha assim, não sabe nada. Ele não sabe. É um aventureiro, vai fazer besteira. E, gente, o regulamento está dito lá no preâmbulo do edital. Sim. Então, Gi, não tem por onde correr. Quando você pega aquele recurso e diz, com base na nova lei de licitações, isso não é permitido... A gente olha e diz, poxa, ele não estudou, ele não viu o podcast. Ele não viu o podcast da Gi. Mas é muito diferente, Dirla. Faz assim, algumas coisas são parecidas, ou não, assim, é bem diferente. Só pra fazer um panorama, só pro pessoal, ai meu Deus, alguém deve estar pensando, mais uma coisa para estudar, agora tem uma nova lei, vai ter que estudar os regulamentos. Me explica um pouquinho, só para eu entender. É bem diferente. Ficou bem diferente, Gi. Depois da reforma... Da lei, né, da revogação da 8666, que a gente tem uma lei que fala sobre administração pública, uma nova lei de licitações para administração pública, o Sistema S ele não pode inventar rodas, tá? A sua base é toda estruturante mesmo da lei de licitações. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou te dizer que o regulamento de contratações e alienações, que é da indústria, ele não fala mais em licitação. Nossa! Ele excluiu a palavra licitação, ele não tem mais modalidades, e agora a gente possui disputas, sessões e procedimentos com disputa e sem disputa. E é no eletrônico ou é presencial? É eletrônico, se torna regra. Bacana. E aí a gente vê que os critérios de julgamento mudaram bastante, os limites, os valores, prazos... Todos mudaram, são bem específicos do regulamento. E aí eu te digo, nesse caso, do SES e do SENAI. Porque, como são vários sistemas S, então cada uma tem seu regulamento. Então, gente, atenção. Quem quer participar de licitação, é importante essa capacitação, entender como funciona, né, Dirla? Exato. E, gente, é importantíssimo a gente dizer, o preâmbulo diz qual é a regra. Então, poxa, Dirla, e agora? Fiquei perdidona porque eu não consigo nem saber onde buscar as informações. Calma, que o edital vai estar lá informando. Sim. Olha, regulamento X, você vai nesse regulamento e aí pega as regras e faz esse depara com o edital, com as regras do edital. Perfeito. Então, eu também não sei todas as regras do Sistema S, mas a gente tem que saber onde buscar. Qual é a fonte que eu estudo? Qual é o local que eu pesquiso para verificar as regras? No regulamento. O regulamento não está disponível. Entre em contato por telefone, por e-mail. Pede à entidade que está fazendo a licitação para te encaminhar e você estudar, entendeu? Perfeito. Então, é isso aí. Muito bom. E aqui, a gente falou um pouquinho desse regulamento, desse grupo. É importante de você estudar, se capacitar. E aí, Dirla, eu queria deixar aqui para você dar um conselho final para o pessoal, como eles podem buscar um apoio. Poxa, eu gostei do Sistema S, como que eu faço? Queria uma consultoria com a Dirla. Deixa seu recado aqui pro pessoal, Dirla. Gente, é um grande prazer, tá? Falar sobre o Sistema S, eu acho que vocês viram, né? Brilha, tô super feliz. E, assim, me coloco à total disposição.
Me sigam, tem as minhas redes sociais, dirla.menezes. Falo muito sobre o Sistema S. Estou totalmente disponível para esclarecer o máximo de dúvidas relacionadas a isso. E é isso, Gi. Estamos juntas. E esse livro aqui? Me Ai, conta. que emoção, hein? Olha, gente. Que dia. Foi muito emocionante, Foi né? muito emocionante. E tem artigo da Dirla aqui, gente, ó. Né, Dirla? Falando sobre o Sistema S, né? Exatamente, gente. E a luta é grande, mas eu vou conseguir. O máximo de informações que eu puder trazer e compartilhar com vocês relacionado a esse tema, eu vou fazer. E aqui, Gi, é interessante que eu falei sobre a possibilidade de adotar regras, boas práticas da nova lei de licitações no Sistema S. Sim. Boas práticas é sempre bem-vindo quem trabalha com licitação, né? Então, é legal você ver o que trouxe de proveitoso um sistema para você trazer para outro. Então, é bem legal. Parabéns, minha amiga. A gente tem que lembrar, pessoal, que a licitação ele é um instituto federal, ele está na Constituição Federal. Sim. Então, a gente tem a administração pública como regra, licitando as suas compras, contratações, para adquirir preços vantajosos, adquirir propostas vantajosas. E o Sistema S, como eu falei, não vai inventar roda. Ele precisa pegar de uma base. Sim. É óbvio que a base dele, a essência dele, é constitucional e é da lei de licitações. E aí, o que acontece? Ele traz dentro da sua autonomia uma particularidade para a sua realidade, que não é pública. Então, ele pode, sim, ajustar a sua realidade. Então, os contratos, por exemplo, firmados pelo Sistema S, são contratos privados, geridos pelo direito civil. Uhum. Não é um contrato administrativo. Então, é essa dica que eu deixo. Para quem conduz licitação do Sistema S, observar que, sim, a gente pode obter, né, espelhar boas práticas para o nosso procedimento e fazer com que as licitações fluam de uma maneira bacana. Perfeito, minha amiga. Bom, gente, muito obrigada por assistirem. Mais um episódio incrível do Diário da Licitante no Controle. Gratidão mais uma vez, minha amiga Dirla. Você sempre muito bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gi. Um beijo. Muito obrigada mesmo. Um beijo, gente. Até.